princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No princípio da criação, o Verbo que era e estava com Deus deu a ordem para que tudo houvesse. Haja luz! E a luz resplandeceu sobre as trevas, possibilitando a vida. Vida abundante, vida de todos os jeitos e formas. E criou Deus o sol e a lua. O sol para governar o dia, no qual a vida acontece. A lua para governar a noite, quando a vida descansa e adormece. E houve luz. E houve vida, vida nas águas, vida nas plantas, nos animais, nas aves, peixes. E viu Deus que tudo o que havia feito, e eis que era bom. Deus, na sua infinita bondade, decidiu dar vida a alguém que seria a coroa da criação, a imagem e a semelhança de si mesmo. E do pó da terra, Deus criou o homem e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E deu ao homem autoridade sobre toda a criação. E viu Deus que o homem estava só, e fez com que ele adormecesse. E tomando uma de suas costelas, fez a sua ajudadora. Esta é a sua companheira, carne de sua carne, ossos de seus ossos. E viu Deus que tudo era muito bom. Mas a sua criação, ao invés de governar, decidiu ser governada pelo pecado e pelos seus próprios desejos. A luz resplandeceu, mas o homem preferiu as trevas, e foram expulsos do jardim. Nesta geração, o diabo vem tentando roubar a nossa identidade. E a nossa identidade é nós sermos imagem e semelhança de Deus. E o diabo tem inveja disso. Nesta lição, nós vamos aprender com vocês a como não permitir o diabo roubar a nossa identidade. Bora lá? A paz do Senhor, adolescentes! Estamos aqui para mais uma EBD. Gente, iniciando o trimestre. O que será que vem por aí, hein? Tchan, tchan, tchan. O tema da nossa revista, sabe qual é? A história da salvação. Uau! Tem muita coisa interessante vindo por aí. Não pode perder nenhuma aula. Por falar em não perder nenhuma aula, seu amigo também não pode perder nenhuma aula. Compartilha o link. Tem muita gente precisando assistir essa lição, gente. Tem mais uma coisinha, hein? Não esqueça de dar o like. Por falar em like também, todo mundo já mandou o relatório da EBD. Já passou do prazo, né, gente? Não tem ninguém atrasado com o relatório, porque os adolescentes são sempre muito pontuais, não é isso? Até ganha selo extra, né? Ganha selo extra, não é isso, galera? A gente está lá empenhadíssimo no selo extra. E para começar essa aula de hoje, o nosso tema é criados à imagem de Deus. Que forte, né? Mas a gente não pode começar essa aula sem se apresentar. Pode ser que tenha alguém aí do outro lado nos assistindo que não nos conheça. Então, eu sou a Andréia. Eu sou o Pedro. E eu sou a Mariana. Meus filhos, tá? E para iniciar a nossa aula, nós vamos iniciar da melhor forma, orando. Vamos orar então, Mari? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos em mais uma aula, aprendendo junto dos adolescentes, meu Deus. Que esse novo trimestre também seja um divisor de águas e um novo aprendizado.
Que eles continuem indo cada vez mais fundo na tua presença. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito bem. E não tem como começar nossa aula sem chamar aquele quadro que eu sei que os adolescentes amam participar. Adoram, não é, adolescente? Chama o quadro aí, Mari. É o Espada Afiada, né, galera? Paz do Senhor, adolescentes, nós estamos aqui para gravar o Espada Afiada. Meu nome é Lara. E meu é Esté. E hoje nós vamos tentar encontrar o livro Gênesis 1, 27. Vamos? 3, 2, 1. Bora. Meu Deus. Achei. Meu Deus, que vergonha, vai. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tchau. Tchau, adolescentes. Amém. Glória a Deus pela vida das nossas meninas, Lara e Esther. Deus abençoe vocês, gente. Gente, para começar a nossa aula, a gente vai começar com uma pergunta. Você já parou para pensar o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Será que os nossos adolescentes sabem? Vamos ver se eles sabem Vamos mesmo? lá! Vem com a gente! Graça, responda para mim. O que é ser imagem e semelhança de Deus para você? Sempre está buscando ser mais parecido com Cristo, sempre está buscando mais alma, santificação. Isso para mim é ser imagem e semelhança. Vitória, o que é ser imagem e semelhança de Deus para você? Então, é basicamente tentar ser o mais parecido possível com Jesus. Tentar ser santo a cada dia. É literalmente negar o pecado. É difícil. Até mesmo porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas enfim, pra mim é tentar ser santo, parecido com Jesus, pra mim é isso. Esther, responda para a gente. O que é ser imagem e semelhança de Deus para você? Ser imagem e semelhança de Deus é quando você está ao redor de pessoas que não conhecem as Escrituras e elas veem Jesus em você. Você transmite a palavra de Deus para as outras pessoas. Você é a imagem e a semelhança de Deus, né? E é isso. Então, Lívia, responda para mim. O que é ser a imagem e semelhança de Deus para você? Para mim, ser imagem e semelhança de Deus seria cada dia buscar ser mais parecido com Jesus. Então, antes de tomar qualquer decisão, pensar o que Jesus faria ou o que Jesus faria naquela situação, seguir os mandamentos, enfim, buscar ser uma pessoa perfeita como Jesus foi. Perfeito, muito obrigado, Lívia. Muito bem. Então, todas as características da nossa existência apontam para o Criador. Nós não somos um acidente cósmico. Nós não viemos de uma simples explosão. Nós temos um Criador e nós fomos feitos à imagem dele. E é a respeito disso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Fala pra gente um pouquinho, Pedro. Fala sobre a criação da vida humana. Conta aí pra gente. Deus, ele já tinha criado todas as coisas para recepcionar a sua maior criação, que foi o homem e a mulher. E todas essas coisas foram feitas através da ordem de Deus. Por exemplo, ele disse, haja luz, e a luz se fez. Mas na criação do ser humano foi totalmente diferente. Ele, junto com a Trindade, em perfeita unidade, decidiu, agora façamos o ser humano. Mari, e me fala aí, quando Deus criou o homem, então, como Pedro disse, a Trindade estava lá na criação do homem. E quando Deus cria o homem com suas próprias mãos, tinha um propósito ali. Com certeza. Fala aí pra gente, Mari. Bom, quando Deus diz que nos faz a imagem e semelhança, muitas vezes nós pensamos que essa semelhança é fisicamente. Mas a própria Bíblia diz, lá em João, que Deus é um espírito. Então, imaginá-lo fisicamente é incomparável. Não tem como imaginar como seria Deus.
fisicamente. Por isso, na verdade, sermos imagem e semelhança de Deus quer dizer que nós somos parecidos com Deus em questão dos seus atributos e das suas características. Ou seja, nós temos o amor de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a tua benignidade, nós temos a sua honestidade, que são basicamente o fruto do Espírito, não é? Então, muitas vezes pensamos que é fisicamente, mas não é. E quando Deus nos criou, Andréia, nós estávamos em perfeita comunhão com Cristo. Nós estávamos lado a lado. E quando você se olha no espelho, você vê a sua própria imagem. E quando nós ainda estávamos no Jardim do Éden, era como se nós fôssemos um espelho, porque nós refletíamos a glória de Deus. Porém, quando o pecado veio e nos tirou do jardim, é como se a imagem do espelho ficasse borrada e nós não conseguíamos entender o que estava à nossa frente. Porém, Deus nunca ia deixar o pecado vencer e, por isso, ele fez o maior ato de amor. Ele mandou o seu único filho para que essa imagem do espelho fosse restaurada através do seu derramamento de sangue na cruz. E através da cruz, nós voltamos a ter a perfeita comunhão com Deus. Mas a gente fica se perguntando, Andréia, mas quando o pecado veio, nós perdemos todas as características de Deus? A gente acha que sim, mas na verdade, nós temos várias características que ainda continuaram conosco após a queda do homem. E algumas principais delas é a capacidade de adorar a Deus e a mais importante, que seria o livre-arbítrio. Deus nunca tirou essa decisão de nós. Mesmo após os nossos pecados, ele ainda nos permitiu que tomássemos as nossas próprias decisões. E essa imagem de Deus no ser humano, Mari, ela continua até hoje expressando uma autoridade, inclusive, sobre a natureza. Porque quando Deus criou o jardim, Deus criou o homem e a mulher, ele os criou para que cuidassem e preservassem o jardim. E tivessem domínio sobre o jardim. Inclusive, Adão e Eva andavam lá no jardim junto com feras. Mas eles tinham domínio sobre as feras. Hoje não é muito diferente. Nós temos ainda a obrigação de cuidar da natureza. Nós temos responsabilidade sobre essa criação. A criação da natureza, ela é divina também. Então, nós temos o dever de cuidar, uma obrigação de preservar este lugar. É preciso compreender que Deus delegou essa ordem ao homem, essa autoridade ao homem de zelar pela natureza. Até hoje nós temos essa obrigação de zelar pela natureza. Mas Deus, quando criou o homem e a mulher, criou todo o universo, ele criou com um propósito. Então, Deus, após concluir toda a sua obra criadora, ele derramou sobre eles bênçãos. E ele derramou sobre eles as bênçãos da multiplicação. Deus desejava que o homem se multiplicasse. Os animais se multiplicassem também. Então, Deus derrama sobre eles a bênção da fertilidade. Então, Adão e Eva, eles iriam, a partir daí, ter filhos. É a bênção da multiplicação. Eles iam juntos constituir a família. E Pedro, fala um pouquinho dessa multiplicação. Com a multiplicação, nós já somos 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. E é como Deus ordenou que nós nos espalhássemos por toda a Terra. Imagine 8 bilhões de pessoas em um país só. Não ia dar certo, né, Pedro? Então, por isso que Deus ordenou, vamos povoar toda a terra. Deus desejava que nós ocupássemos todo o planeta que ele fez. E a partir dessa multiplicação, a partir
desse crescimento, dessa mistura de raça, né? E mistura de nações. Nós fomos crescendo, crescendo. As guerras também foram crescendo. E mesmo assim, mesmo com doenças, mesmo com a pandemia e toda essa guerra, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. É bastante coisa. É muita gente, hein? Ainda bem que Deus é onipotente, onipresente, onisciente para dar conta desse montão de gente. Mas olha só, gente, essa criação divina. Quando Deus cria, então, Adão, gente, que coisa linda. Cada detalhe, Deus pensou em cada detalhe na hora que ele criou Adão. Mas aí ele olha para Adão, Adão está lá. Sozinho. No meio de um paraíso. Gente, no meio daquele jardim lindo, aquele monte de animais. Deus olha para ele. Não, peraí. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Então Deus cria Eva para que Eva estivesse ao lado de Adão, para que Adão não estivesse só. Nós não fomos criados para estar só, não é isso, Mariana? Pois é, adolescentes. E eu até tive uma experiência sobre isso que eu vou contar um pouco para vocês. Quando eu era do ensino médio, eu era sozinha. Eu não tinha amigos e muito menos alguém para conversar. Eu sempre fui muito fechada, não queria falar com ninguém, era na minha. E eu passei 3 anos do meu ensino médio sozinha. O meu ensino médio inteiro eu fiquei sozinha. E o pessoal pode achar, nossa, que sorte a sua, né? Não precisou aturar ninguém chato no seu ouvido, não sei o quê. Gente, é a pior coisa do mundo você passar, sei lá, todo dia sozinho. Ah, mas Deus é meu pai e eu converso todo dia com ele e ele é o meu amigo e eu não preciso de ninguém. Gente, o próprio Deus disse na Bíblia, não é bom que o homem viva só. Se fosse para Adão depender apenas de Deus para conversar, ele não teria feito Eva? Para quê? Já tinha Deus ali. Então, gente, não fique sozinho, jamais. Procure uns amigos, se enturme na igreja. É bom ter os seus amigos mais íntimos com quem você mais conversa. O que não pode é ficar sozinho. Então eu peço para vocês, adolescentes, por favor, se vocês verem aqui na igreja algum adolescente, algum pré-adolescente sozinho, vai lá, dá um abraço nele, dá uma paz do Senhor, chega nele, mas não deixa ele sozinho, porque ele pode estar sofrendo o que eu sofri, porque é um sofrimento estar sozinho. Então, ó, conto com vocês, vamos juntar esses adolescentes aí, ficar firme. Muito bem, Mariana. Não é bom para ninguém ficar sozinho, muito menos viver sozinho. Pedro, Adão tinha uma companheira singular, né, Pedro? Fala um pouquinho. É muito importante a gente entender o papel da mulher na criação. Ela não foi feita para ser inferior ao homem, mas sim semelhante. Eva veio para ser uma ajudadora para Adão, para ajudar ele a cuidar da criação. Sendo Eva uma ajudadora de Adão, nós temos aí Adão, Eva e seus filhos constituindo a primeira família. E nós vemos também um outro ensinamento que o Senhor nos deixou através das Escrituras, que deve o homem deixar o seu pai, a sua mãe e se unir à sua esposa. E eles, sim, constituirão uma família. Assim que deve ser, foi assim que Deus ordenou. E a partir dessa multiplicação, nós teremos pessoas também feitas à imagem e à semelhança de Deus. Foi dessa forma que Deus sonhou. Foi desse jeito que o Senhor nos idealizou. Fora isso, é mentira de Satanás. Tudo o que foge, o que está escrito
não é verdade a base bíblica. Nós cremos na verdade das Escrituras. Tomem muito cuidado com o que vocês ouvem por aí. Tomem muito cuidado com o que está sendo ensinado por aí. Só tem uma base familiar: homem, mulher e filhos. E, gente, já está acabando a aula. Como assim já tá acabando? Já está acabando a aula. Essas aulas passam muito rápido. Mas nós vamos convidar vocês a ofertar. Convida aí, Mariana. Pois é, pessoal. Agora é um momento muito importante, que é o momento da oferta. Todo mundo adora ofertar na casa do Senhor, não é? Então tá passando aí o Pix, PicPay, conta bancária, um monte de coisa aí. Vai estar aparecendo aqui o QR Code. Também o projeto dos 1000 Valentes, que tem como objetivo comprar esse espaço aqui, que eu sei que é bênção na vida de todo mundo. E em nome de Jesus nós vamos comprá-lo. Então, enquanto tá passando a música aí, vai ofertando em nome de Jesus. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Para concluir, o sermão é parte de um projeto perfeito de Deus. E eu preciso te perguntar, adolescente, você que foi criado como projeto perfeito de Deus, você está sendo imagem e semelhança de Deus? As pessoas, quando olham para você, conseguem ver a semelhança que você tem com o Criador? Eu espero que sim. Espero que ninguém tenha dúvida, mas se você tiver dúvida, dá tempo de se arrepender. Vamos orar para a gente encerrar? Pedro, pode orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa EBD, por mais essa aula que nós aprendemos muito, Pai, sobre a Tua Palavra. Deus, nós te pedimos, Senhor, que esse próximo ano seja abençoado, Pai. E nós te agradecemos por mais este ano que nós passamos, Pai. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E o ano está encerrando. Último dia do ano. Dia 31 de dezembro. Pessoal, tchau e... Feliz Ano Novo! Tchau, adolescentes! Até o ano que vem!